Sabe aquela sensação de que, às vezes, por mais que a gente se esforce, as coisas simplesmente não acontecem? Enquanto para outras pessoas parece que tudo dá certo? Hoje, a gente vai explorar uma ideia que talvez explique isso. E olha, vai muito além de simplesmente ter fé ou acreditar. É uma pergunta que muita gente se faz, né? Aquela frustração de colocar toda a sua energia, toda a sua sinceridade em algo e nada. Parece que o pedido se perde no caminho. É exatamente esse o quebra-cabeça que a gente vai tentar montar hoje. Então, vamos começar por aí mesmo, por essa experiência que quase todo mundo conhece. A de pedir, de se esforçar, de trabalhar duro e no fim sentir que deu com a cara num muro invisível. Vamos entender isso melhor. A questão aqui não é que falta poder no universo, ou que ele está disponível só para alguns. A ideia é que o poder está aí para todo mundo. O que falta, na maioria das vezes, é a chave certa para acessar esse poder. É essa sensação de estar quase lá, mas sem conseguir tocar, que a gente precisa analisar. E aqui a gente chega no coração da nossa conversa, na diferença fundamental entre duas palavras que a gente costuma usar como se fosse a mesma coisa, mas que são de universos completamente diferentes: crença e certeza. Bom, vamos definir a crença primeiro. Pensa nela como algo que a gente aprende a aceitar. É um condicionamento. Sabe o exemplo do Papai Noel? Quando a gente é criança, a gente acredita. Não porque viu, não por uma experiência real, mas porque todo um ambiente nos condicionou a aceitar aquilo como verdade. É algo que vem de fora para dentro. Agora, olha só o contraste. A crença é externa, é passiva, é um acho que pode ser verdade. Já a certeza, a certeza é interna, é uma convicção, um saber ativo. A diferença é brutal. De um lado, a esperança, do outro, um fundamento sólido. Não é acho que vai dar certo, é eu sei que já deu. E agora a gente vai mexer num conceito que todo mundo acha que conhece, mas que talvez a gente tenha entendido errado por muito tempo. Vamos direto na fonte para redefinir essa ideia. Presta atenção nessa palavra, certeza. O texto não diz que a fé é a crença ou a esperança. Diz que é a certeza, o firme fundamento. Isso muda completamente a perspectiva. Fé, nesse contexto, não é um desejo, não é torcida, é uma convicção inabalável. É aqui que a chave vira. Não se trata de esperar com otimismo por um resultado. Se trata de operar a partir de uma certeza interna tão forte que o resultado já é uma realidade para você, mesmo antes de aparecer no mundo físico. É o saber que vem antes do ver. Ok, beleza. Se a certeza é o segredo de tudo, a pergunta de US$ 1 milhão é: como a gente constrói isso? Como se sai da teoria e cria essa convicção de verdade dentro da gente? Pois é, essa é a questão central. Ninguém simplesmente acorda um dia e decide: a partir de hoje vou ter certeza. Não funciona assim. A certeza precisa ser construída passo a passo, tijolo por tijolo. E sim, existe um método para isso. E aqui está o segredo do método. A certeza é construída sobre uma fundação de provas. Pensa no engenheiro. Ele não constrói uma arranha-céu em cima de areia, certo? Ele precisa de uma fundação sólida. Com a nossa convicção interna é a mesma coisa. A nossa base, a nossa fundação é feita de provas concretas que a gente vai juntando ao longo do tempo. Mas o que são essas provas? Bom, na história de Davi, as provas dele foram ter vencido um leão e um urso. Essas vitórias deram a ele a certeza de que poderia enfrentar Golias. Para a gente no dia a dia, as provas podem ser passar naquela prova difícil da faculdade, conseguir a carteira de motorista, terminar um projeto complicado no trabalho. Até mesmo visualizar uma coisa pequena acontecendo e ela acontecer. Cada sucesso, não importa o tamanho, é um tijolo a mais nessa construção. Então, a estratégia é exatamente essa: começar pequeno. Não adianta tentar construir a certeza para ganhar na loteria de uma vez. A ideia é gerar pequenas provas, pequenas vitórias. Cada uma delas reforça a fundação, fortalece a certeza e prepara o terreno para o próximo desafio, que aí sim pode ser um pouco maior. É aquele velho ditado, né? Vamos juntar tudo isso num passo a passo bem prático, então. Primeiro, você desenvolve as habilidades que precisa. Segundo, usa essas habilidades para gerar pequenas provas de que você consegue. Terceiro, você acumula essas provas, uma após a outra, até que a certeza se torne um estado natural. E por último, com essa certeza já estabelecida, você a utiliza como uma ferramenta para alcançar os objetivos maiores. É um processo, uma construção. E, para a gente fechar, fica uma provocação. Deixando a teoria de lado por um instante, qual é a primeira, menor prova possível que pode ser criada, talvez ainda hoje, para começar a colocar o primeiro tijolo nessa construção?
A resposta para essa pergunta pode ser o começo de tudo. Vamos mergulhar aqui numa mudança de mentalidade que é simplesmente poderosa, capaz de transformar desejos em pura realidade. O segredo? Bom, ele está num princípio fundamental que muita gente acaba ignorando. Sabe aquela sensação, aquela frustração de se esforçar, de pedir, de orar por uma mudança e no fim sentir que nada acontece? É quase como estar num beco sem saída, mesmo com toda a energia que a gente gasta para tentar avançar. Para a gente encontrar a solução, primeiro a gente precisa entender o problema, né? Por que será que tantos desejos e pedidos parecem simplesmente se perder no vazio? O problema central é este: um esforço intenso por si só nem sempre traz o resultado esperado. Tem gente que se vê em dívidas, com problemas na família, e olha, mesmo tentando de tudo, a situação parece que não muda. E isso acaba gerando uma sensação de impotência muito grande. E é exatamente aqui que a chave da mudança começa a virar. A solução está em entender a diferença, que é gigantesca, entre dois conceitos que parecem muito parecidos, mas na verdade são mundos de distância. Olha só essa distinção que é crucial. A crença é algo que vem de fora, algo que nos é dado. E por isso mesmo ela é frágil, porque depende de fontes externas. Já a certeza, por outro lado, essa é construída por dentro. Ela é sólida, porque é baseada em comprovação. Pensa só na infância. A gente acreditava em Papai Noel não por ter evidências, mas porque nos contaram para acreditar. A crença funciona mais ou menos assim. É uma aceitação sem uma prova pessoal. E aqui, a perspectiva muda completamente. Muitas vezes, a fé é confundida com um desejo cheio de esperança. Mas nessa abordagem que estamos vendo, a fé é o oposto disso. Ela é sinônimo de certeza absoluta. Uma convicção que não dá para abalar. E olha, essa não é uma ideia nova, não. Essa citação só reforça que essa reinterpretação tem raízes muito profundas. Fé não é acreditar que algo pode acontecer, é a certeza de que vai acontecer. A palavra-chave aqui é certeza. Então a pergunta que fica é: se o objetivo é a certeza, como é que se constrói isso? Porque não é algo que a gente simplesmente decide ter e pronto. Essa é a pergunta que leva a gente da teoria direto para a prática. Como é que se constrói esse alicerce interno que seja sólido e totalmente à prova de dúvidas? A certeza precisa de um ingrediente que é fundamental: provas, evidências concretas, pessoais, da nossa própria capacidade. É um processo de construção, sabe? Tijolo por tijolo. Vamos usar uma história bem conhecida para ilustrar isso perfeitamente. Quando Davi se ofereceu para lutar contra o gigante Golias, a atitude dele não era de esperança ou de uma crença cega. Era algo muito, mas muito mais forte. Quando questionaram como um jovem como ele poderia vencer, a resposta de Davi foi basicamente uma lista das suas provas. Ele não disse, eu acredito que posso. Ele disse, olha, eu já fiz coisas parecidas antes. As vitórias que ele teve contra o leão e o urso eram as provas que alimentavam a certeza dele sobre a vitória futura. Isso ilustra a diferença de um jeito perfeito. A certeza de Davi não era um sonho, uma fantasia. Era uma conclusão lógica, baseada num histórico de sucessos. A prova vem antes e é ela que cria certeza. Ótimo. Agora que a gente já entendeu o que e o porquê, vamos para a parte prática, o como. Como aplicar isso no dia a dia? O processo é bem sistemático. Primeiro, a gente desenvolve as habilidades que precisa. Com elas, a gente busca pequenas vitórias, pequenos sucessos. Cada vitória dessas vira uma prova que a gente coleta conscientemente. E essa coleção de provas, com o tempo, vai solidificando a certeza. Essa citação resume o princípio de uma forma brilhante. A jornada para grandes conquistas, para uma certeza inabalável, sempre começa com o domínio das pequenas coisas. A confiança para o muito é construída sendo fiel no pouco. E o legal é que essas provas não precisam ser coisas gigantescas. Exemplos práticos do dia a dia. Passar na prova de direção, se formar num curso, ou até aquela experiência de mentalizar algo e ver aquilo acontecer. Cada evento desse é uma evidência de capacidade que pode ser adicionada ao nosso portfólio de provas. E vamos agora para o resultado final, para a transformação que acontece quando uma pessoa começa a operar a partir desse estado de certeza. A transformação é realmente profunda. A gente deixa para trás aquela postura de quem só pede e espera,
para se tornar alguém que cria a própria realidade. É uma mudança total de agência perante a vida. O resultado é que a pessoa se torna uma potência interna, uma verdadeira máquina de realizar sonhos. E não é por mágica, não. É por dominar o processo de transformar uma intenção em resultado, através de uma certeza que foi comprovada. A mensagem final é de empoderamento. Não se trata de buscar um poder que está lá fora, mas de reconhecer e desbloquear a força que já existe aqui dentro, através da construção deliberada da certeza. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final e, mais importante, um chamado para a ação. A teoria é poderosa, mas a transformação de verdade começa com um primeiro passo. Então, qual é a pequena vitória, a primeira pequena prova que pode ser buscada hoje mesmo para iniciar essa jornada?